Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Guit Web Code. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? E vamos prosseguir aqui com o nosso curso de React, tá, pessoal? Já vamos aqui, pessoal, tá? Abrir o nosso VS Code. Pessoal, a gente na aula passada, a gente aprendeu sobre Fragment, tá? A gente aprendeu como usar Fragment e o que é Fragment, tá? A gente aprendeu que através do Fragment, a gente consegue usar vários elementos, tá? Como filho, tá? Exemplo. Assim, ó. Eu posso usar aqui, pessoal, tantos elementos que eu quiser, tá? Só lembrando que sem o Fragment, eu não posso fazer assim, ó. Uma div, duas div, três divs. Eu não posso fazer isso aqui, pessoal, tá? Por quê? Para isso, é preciso que eu crie uma div py, tá? Assim, ó. Preciso que eu crie uma div py para poder englobar todo as minhas três div dentro aqui, tá? Meus elementos, tá? Mas assim fica muito complexo, então a gente usa, não é que é complexo, fica feio, tá? Não fica legal, a gente fica muita div sem necessidade. Então nesse caso aqui a gente pode fazer assim, tá? Vamos colocar aqui elemento 1, vamos colocar um H2 na verdade, né? Vou colocar aqui só pra... Tá, pessoal? Então, através do Fragment, a gente pode fazer isso aqui, tá? Na aula passada a gente aprendeu isso. A gente pode usar vários elementos aqui dentro. Ó, aqui tem uma div, aqui tem outra e assim vai. Você pode usar elemento aqui para qualquer elemento. Pode usar um href, pode usar um span, um strong, o que você quiser, tá, pessoal? Pessoal, vamos iniciar aqui o nosso servidor. Tá aqui, pessoal, tá? Tá o nosso endereço aqui. Tá aqui, pessoal, tá os nossos elementos aqui, tá? Elemento 1, elemento 2, elemento 3. Tá, pessoal, mas é o seguinte... Conforme o nosso curso aqui, pessoal, vai avançando, a gente vai colocando mais complexidade, tá? Pra gente se aprofundar mais, tá bom? Então a gente vai avançando um pouquinho aqui, tá? Então vamos lá. Pessoal, a aula de hoje, como a gente criar vários componentes, tá? Como a gente aprendeu, tá? Que componentes no React são nada mais do que funções, tá? A gente tá trabalhando aqui com funções, né? Que é componentes no React, tá? Então bacana. A gente, pessoal, vai fazer aqui, ó. Vou fazer outro componente, tá? Só lembrando que essa aqui não é a forma correta, tá, pessoal? Isso aqui é apenas para vocês entenderem que é possível fazer isso. Vai ter momentos que a gente talvez possa fazer isso. Nesse caso é o arquivo app, né? Então a gente pode usar também aqui dentro com outros componentes, tá? Vários componentes. Onde a gente tem o nosso componente principal, o app, eu vou criar outro aqui em cima, tá, pessoal? Aqui leva um conceito da gente usar o Pascal Case. Pascal Case é a primeira letra maiúscula, tá? Tem Pascal Case, Snake Case, Camel Case, tá? A gente vai ver isso aqui mais na frente, tá? Mas isso aqui não é o intuito do nosso vídeo aqui, tá, pessoal? Então vamos lá. A gente vai colocar aqui, ó, header, tá? Vamos colocar assim, com H, né? Beleza? É uma error function, né, pessoal? A gente já viu isso aqui lá na revisão de JavaScript, tá? Ok. Pessoal, só lembrando que aqui, como a gente está usando um único arquivo, a gente não precisa usar o import e o export, tá? Então, aqui, pessoal, eu criei o meu componente, tá? O meu componente header, tá? Aqui a gente tem dois componentes. Deixa eu limpar isso aqui, pessoal, tá? A gente já entendeu isso aqui, tá? Vamos deixar aqui só um pra gente ficar bem mais legal. Beleza. Aqui, ó, a gente tem o nosso componente app e tem o nosso componente header, onde o nosso componente app é puxado pelo nosso main.jtx, tá? Ele aqui, ó, ele é chamado aqui dentro, tá? Meu app aqui, principal, ele puxa esse componente aqui, ó, header, essa função. Então, é uma função que chama outra função. A gente viu isso aqui lá na aula na revisão de JavaScript lá, tá? Então, beleza. Como que eu faço, pessoal, para essa função aqui, ó, retornar esse H1 aqui, tá? Porque se eu vim aqui no meu navegador, eu não posso ver isso, eu tenho aqui apenas o meu elemento 1, tá? Ó, que é o meu app principal. Só que eu quero que esse H1, ó, bem-vindos, ele seja mostrado, tá? Então como que eu faço? Eu vou chamar ele aqui dentro do meu app, tá? Só lembrando que como eu estou usando Fragment, então eu posso usar vários elementos, posso chamar outra função aqui dentro. Pessoal, detalhe importante, a gente viu que a gente chama a função, lá na revisão de JavaScript, a gente usava a função através do JSX, tá? Nesse caso aqui, esse componente aqui, a gente chama ele assim, ó. Abre tag, tá? E a gente coloca o nome do nosso componente. Pronto, assim, ó. A gente chama ele assim, tá bom? Então a gente criou o nosso componente, const header, lembrando que a primeira letra é maiúscula, tá, pessoal? Que é o Pascal Case, tá? Const header, tá? Vai receber uma error function e retorna o H1, tá? Só que para que
esse H1 seja mostrado, retornado, é preciso que essa função seja chamada. Lembra que a gente tem que chamar a função? Mas aqui no JSX a gente chama dessa forma. Então se a gente for lá no nosso navegador, a gente tem aqui, ó, bem-vindo, que é o nosso título aqui do nosso componente 1, e aqui tem o nosso elemento 1. Certo. Pessoal, mas essa forma aqui não é a forma recomendada e legal. Imagine um sistema feito todo dessa forma, fica muito bagunçado, tá? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse componente daqui, tá? A gente vai tirar ele daqui, ó. Pronto, tá o nosso componente puro aqui, app, único, aqui, ó, tá aqui o nosso elemento 1. Beleza, como que a gente faz? A gente vem aqui, ó, em src, a gente cria uma pasta, assim, ó, pasta, e coloca o nome de components. Tá? Components. Assim. Ou seja, significa que essa pasta aqui vai pegar todos os outros componentes que a gente for fazer, tá? Qualquer outro componente, outra função, a gente vai chamar aqui dentro, colocar aqui dentro, tá? Do components, tá? Por exemplo, a gente vai criar nosso header, nosso services, contato e qualquer outra coisa que você for fazer, qualquer tipo de componente, tá? A gente vai usar aqui. Então vamos usar o nosso header aqui. Pronto, a gente criou a nossa pasta, agora dentro da nossa pasta. Só lembrando, pessoal, que tem duas formas da gente fazer isso aqui, tá? A gente pode criar o arquivo solto aqui dentro do nosso componente, tá? Assim, ó, deixa eu fazer dessa forma primeiro, ó. Crio um arquivo, vamos colocar o nome dele de header, tá? Header.jsx, tá aqui. E aqui eu vou pegar o meu arquivo, tá aqui, ó, tá? Então, o arquivo não, o componente, header, tá? Ou seja, o que foi que eu fiz? Eu criei a minha pasta de components, onde dentro eu criei um arquivo .jsx, nesse caso é o header, tá? E aqui tá ele, meu componente, tá? Só que aqui eu tenho que exportar, porque eu usando um componente dentro do próprio arquivo, não precisa usar o import ou o export, não precisa, tá? Então, nesse caso, como a gente criou, como a gente agora vai chamar o nosso header de uma pasta de outro caminho, de outro endereço, então é preciso que a gente use aqui o nosso import, e lá no nosso header tem que exportar esse componente. Então a gente exporta assim, ó. Export, assim, ó. A gente pode exportar assim e pode exportar da forma que a gente aprendeu, assim, ó. Export, default, lembra? Quem lembra disso aqui? Header, tá? Eu posso fazer assim, ó. Eu importo ele assim. Só que a gente vai diminuir mais uma linha de código, tá? Fazendo assim, ó. Export, que é a mesma coisa. Sim, eu exportei o meu componente. Eu criei o meu componente e exportei. Quando eu exporto, eu estou enviando esse componente para outro lugar. E esse outro lugar para onde esse componente vai, ele precisa receber. Então a gente coloca o import, tá? Ele não tá sendo importado como padrão, como default. Então a gente coloca assim, ó, chaves, a gente coloca header, tá? E ele vai pegar o caminho, ó, header de ./components, a gente acessou aqui a nossa pasta components e acessou o nosso arquivo aqui dentro. Agora aqui dentro simplesmente eu faço isso, pessoal, ó, header. Lembra que a gente aprendeu agora há pouco como chama? Assim, ó. Pronto. Aqui eu chamei o meu componente, tá bom? Deixa eu colocar aqui maiúsculo, pessoal, tá? Que eu tinha esquecido de colocar maiúsculo. Bacana. Então, pessoal, eu chamei aqui o meu componente dentro do meu app dessa forma, tá? Então, se eu for aqui no navegador, tá aqui, ó. Bem-vindos, tá? Então, essa é uma forma de a gente trabalhar com componentização, ou seja, chamar um componente em um outro componente, ou seja, chamar uma função em outra função, tá? Então no React a gente trabalha assim, fica mais bem organizado. A outra forma, pessoal, é aqui, ó, em vez, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar o meu header aqui, ó. Deixa eu copiar aqui isso aqui. Vou apagar isso aqui. Porque tem duas formas. Eu posso criar o arquivo solto, tá? Aqui dentro. Eu posso criar o arquivo solto aqui dentro do meu componente, mas posso criar uma pasta assim, ó. Eu posso fazer assim, ó. Header, tá? Aqui é uma pasta. Dentro dessa pasta, aí sim eu crio um arquivo. Que nesse caso vai ser header.jsx, tá? Assim. Pronto, é a mesma coisa, pessoal, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu criei uma pasta components. Dentro do meu components, eu criei uma pastinha chamada header e dentro eu criei o arquivo header. Assim fica bem mais organizado, tá? Porque se a gente fazer solto aqui, colocar os arquivos soltos, conforme a gente for colocar todos os componentes aqui dentro, então vai ficar muito bagunçado, home, header, tá? Então na pasta cada quem fica organizado, tá? Aí aqui eu posso fazer assim, pessoal. Eu fazendo dessa forma, criando uma pasta e colocando meu arquivo dentro, em vez de eu colocar header, eu posso colocar assim, ó, index. Index, assim, ó. Fica bem mais legal, tá? Então a gente criou a pasta components, dentro criou uma pasta header e dentro da pasta header criou o arquivo. Eu vou criar outro componente aqui para você ver, ó. Vamos lá, ó. Vamos criar uma pasta, colocar about, assim, ó, about, tá? Dentro de about eu vou criar um index, um arquivo, né? Nesse caso eu posso colocar index.jsx.
tá? Ou seja, ficou bem mais organizado. Presta atenção uma coisa, pessoal, tá? Ó, se liga só aqui, ó. Eu tenho a minha pasta Components, tá? Dentro da minha pasta Components tem uma pasta About e tem uma pasta Header. Dentro de cada pasta tem um arquivo, tá? Que faz referência. Então, dentro do meu About tem o meu index e dentro do meu Header tem meu index. Se eu colocasse os meus arquivos soltos aqui dentro, por exemplo, header.jsx, about.jsx, e não ia ficar muito legal, tá? Então, a forma correta, bem legal mesmo é essa aqui, tá? A gente cria uma pasta, dentro da pasta coloca o arquivo, tá? Nesse caso a gente já tem um arquivo aqui, ó. No caso é o index, tá? E aqui tem o nosso header, que já tem o nosso arquivo, tá? Vamos criar aqui, pessoal, dentro desse... Vamos criar o nosso arquivo aqui, o nosso arquivo about, tá? Vamos abrir ele aqui. Tá aqui. Vamos só renomear isso aqui, ó. Pra about. About, tá? Tá aqui, pessoal. Então eu tenho agora dois arquivos. Eu tenho o meu about e tenho o meu header, tá? Agora como que a gente faz? Eu vou chamar também lá dentro do meu app, eu já chamei o meu header, tá? Tá aqui, ó, meu header tá aqui. Agora eu vou chamar o meu about, tá aqui, ó, meu about. Então eu vou chamar ele. Como que eu faço? Faço o seguinte, ó. Então, import, tá? Assim, ó, coloca como ele não tá no modo default, então a gente coloca assim, tá? Então coloca about, tá? OK, de componentes about. Agora eu quero chamar ele aqui, ó, tá? Eu não tenho o meu header, então eu vou colocar ele aqui, tá? Então, posso fazer assim, ó. Coloco um outro HR aqui, só pra... Na verdade, eu vou colocar o HR lá no meu próprio arquivo aqui, tá? Vou colocar ele aqui. OK. Então, vou chamar ele aqui. About. Pronto. Agora eu tenho dois componentes criados, tá? Eu tenho dois componentes que está sendo chamado dentro do meu componente principal, ou seja, do meu app principal aqui, ó, tá? Então eu tenho o meu header, o meu componente header e tenho o meu about. Ou seja, eu importei o meu header lá do meu component. Importei o meu about também do components. Então essa é uma forma organizada e a forma certa de fazer. Você cria uma pasta components e dentro você coloca todos os seus componentes, tá? Ou seja, isso aqui, pessoal, é uma estrutura, tá? Uma estrutura onde a gente consegue separar cada quem no seu lugar, tá? Ou seja, fica bem mais legal. Imagine você, pessoal, fazer uma página todinha dentro desse app aqui, tá? Então colocar tudo aqui misturado. Fica muito feio isso e mal organizado e difícil de dar manutenção, tá? Então assim fica bem mais legal. Se eu for no meu navegador, pessoal, ó, tá aqui, ó. Então eu tenho o meu bem-vindos, tenho o meu about, que é minha página sobre, e eu tenho o meu elemento. Nesse caso eu vou até tirar aqui do meu about, pessoal. Eu vou tirar esse HR aqui, que não vai precisar aqui. Na casa eu coloquei dois aqui, ó, agora que eu tô vendo, tá? Tá, pessoal? Então tá aqui, ó. Onde eu tenho o meu elemento, eu tenho o meu about e o meu bem-vindo. Ou seja, tem o meu bem-vindo, seria a minha página home, tá? Que só lembrando que eu posso, no meu caso, header, então eu posso mudar para home. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos criar mais um componente para concretizar aqui a sala, tá? Pra gente terminar, tá? Então eu vou criar outra pastinha e vou colocar agora contacts, tá? Para vocês entenderem. Então vamos lá. Contacts, assim. E dentro da minha pasta eu vou criar o meu arquivo, tá? E vamos colocar contact.jsx. Pessoal, outra coisa interessante aqui é o seguinte, deixa eu colocar logo isso aqui, contact. Outra coisa interessante, pessoal, aqui é o seguinte. Quando a gente for trabalhar com o nosso CSS aqui no React, o que é que vai acontecer? Quando você coloca dessa forma, organizado, o que é que você está fazendo aqui, ó? Imagine, pessoal, a gente, se não tiver essa pasta, tiver só os arquivos soltos, a gente vai ter nossos arquivos de componente e vai ter também os nossos CSS, tá? De estilo. Então vai ficar uma mistura maluca. Nesse caso, eu consigo organizar todo mundo por pasta, tá? Ou seja, significa que no contact vai ter o meu contact.jsx, tá? Nesse caso é até index, tá? Vamos colocar um index aqui. Para ficar bem, seguir aqui a ordem, tá? Index. Aí nesse caso, a gente vai colocar dentro da pasta tem o nosso index e dentro da própria pasta tem o nosso arquivo de CSS. Então fica organizado, tá? Aí aqui no meu about tem o meu index.js, que é o meu arquivo, o meu componente, e o meu CS que vai ter aqui dentro, ele vai ser desse index.jsx aqui, tá? Então a gente não vai ter aquela questão de confundir, tá bom? Então tá aqui, ó. Agora eu vou importar, pessoal, ó. Eu tenho aqui, ó, eu importei o meu header e o meu about dentro do meu app. Só que tem como eu também fazer tipo um encadeamento, ou seja, eu fazer como? Eu consegui chamar um componente dentro do outro, o outro vai chamando dentro do outro, tá? Nesse caso, eu crio o meu contato, eu vou chamar o meu contato, em vez de eu chamar ele no meu app, igualmente eu chamei o meu about e o meu header, eu vou chamar ele, o meu contact, eu vou chamar ele dentro do meu header, aqui, ó, do meu header aqui. Tem como eu fazer isso, tá? Então, ó, como que a gente faz, ó? Tem o meu header, então, em vez de eu importar o meu contact lá no meu app principal, eu vou importar ele aqui, ó. Import, tá? Assim, ó.
e vou colocar contato. Agora eu vou chamar ele aqui dentro, em vez de eu chamar lá do meu app principal, eu vou chamar ele aqui, tá? Então como que eu faço? Vou fazer assim, ó. Então eu chamei ele aqui. Então é possível, com isso, que eu consigo chamar não só dentro do app principal, do meu componente principal aqui, ó. Entendeu? Ou seja, eu não preciso só chamar aqui, porque vai ter momentos que você vai precisar chamar, em vez de você chamar um componente dentro do app principal aqui, você vai chamar dentro de outro componente, no caso do header, foi no caso que a gente chamou aqui, ó, a gente chamou no nosso header aqui, ó, tá? Então, vai funcionar do mesmo jeito, ó. Tá vendo, ó? Ou seja, eu tenho o meu header, dentro do meu header eu chamei o meu contatos, tá? Eu tenho o meu app principal, onde eu chamei o meu about e chamei o meu header. Esse contatos, ele não está chamado dentro do app, ele está chamado dentro do header, mas o header renderiza ele, porque tudo que está dentro do header, como o header está chamado no app, então é renderizado, tá? Tá bom, pessoal? Não esqueça de dar aquele like, tá, pessoal? Se inscreva no nosso canal, tá bom, pessoal? A gente vai trazer bastante conteúdo legal aqui, tá, pessoal? Pra gente, tá bom? Pessoal, compartilhe esse vídeo, tá bom? Então, na aula de hoje foi isso. A gente trabalhou com componentização, tá, pessoal? Então, um abraço e até a próxima. Valeu!